Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje eu e o professor de Direito da USP, Pier Paolo Bottini, entrevistamos outro doutor da USP, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, professor Rafael Cortes. Professor, é um enorme prazer tê-lo aqui conosco, uma alegria. É, E eu, 3 dias depois dessa eleição em primeiro turno, das urnas falarem, eu queria que o senhor falasse para a gente nessa primeira pergunta, o que o senhor acha que emergiu das urnas, além de Lula e Bolsonaro indo para concorrer no segundo turno, em especial o que a gente vê do PSDB diminuir, do MDB diminuir, do Bolsonaro, o bolsonarismo subir nas urnas. Quer dizer, o bastão da direita, da extrema-direita, da centro-direita, foi passado definitivamente para o Bolsonaro, pelo menos por um longo tempo. A gente pode concluir isso? Como é que o senhor poderia desenvolver esse assunto com a gente? Bom, obrigado. Em primeiro lugar, é um prazer estar conversando com vocês nessa conjuntura tão importante, aí, não só pensando no resultado da eleição em si, mas o que ela diz sobre os conflitos políticos no país e para onde a gente caminha, né, no futuro. Eu acho que o primeiro ponto que me parece de maior destaque, repercutindo esse primeiro turno, olhando à luz aí do que pode vir no segundo turno, é que de fato houve uma mudança, né, se consolidou uma mudança, para mim a mais relevante dessa conjuntura toda, que é a troca, né, a emergência de um novo sistema partidário no Brasil, pensando a partir das eleições presidenciais, mas com os desdobramentos nas eleições legislativas e nas competições estaduais, que é a troca entre quem representa de forma competitiva o antipetismo. Quem é o antagonista da esquerda, que durante muito tempo foi o PSDB, digamos, o pós-real, o conflito entre PT e PSDB, foi esse conflito que ajudou a gente a entender os movimentos que ocorreram dentro da Constituição brasileira, como é que a gente tratou do problema do controle inflacionário, como é que a gente tratou do conflito redistributivo e das diferentes políticas públicas que o Brasil implementou nessa trajetória de buscar ser um país desenvolvido. Em 2018, houve um choque nesse sistema, com a emergência do então candidato Bolsonaro vencendo as eleições, um partido muito pequeno, né, surpreendendo de alguma maneira, como o sistema que parecia estável ficou aberto à emergência dos chamados outsiders, e esse movimento se consolida em 22. Me parece que se consolida por duas razões. Primeiro, porque ele se profissionaliza de 2018 a 2022. Esse bolsonarismo se profissionaliza, ele faz acordos com políticos tradicionais que têm um histórico em operar a máquina pública, em usar recurso público para maximizar poder, e ele ainda mantém um poder muito forte de comunicação em redes sociais, uma maneira de tratar determinados temas que acaba dificultando, né, um debate um pouco mais claro. Então, eu acho que é isso que emerge das urnas e essa é a principal mudança que vale a pena a gente pensar sobre. Rafael, primeiro também queria agradecer a tua presença aqui, a tua disponibilidade de discutir com a gente esse tema importante, em especial no campo da ciência política. Eu queria puxar um pouco aqui, até para a minha área, que é a área do direito, do poder judiciário. A gente viu, em especial no Senado, a parte dos candidatos que ganharam a eleição são candidatos que usaram como uma parte da sua plataforma a crítica ao Supremo Tribunal Federal, a crítica ao Judiciário, aquela crítica que diz que o Judiciário não poderia interferir da forma que interferiu no poder executivo. Então, a minha questão é, a gente consegue, independentemente de quem ganha a eleição para presidente da República, a gente pode antever para os próximos anos um acirramento do conflito entre o Poder Legislativo e, mais especificamente, o Senado Federal e o Poder Judiciário, mais especificamente o Supremo Tribunal Federal, lembrando que o Senado Federal ele tem um poder grande de impacto nos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Ele pode aprovar uma CPI, ele pode aprovar um impeachment de um ministro, ele pode dificultar muito a nomeação de novos ministros, porque ela tem que ser aprovada pelo Senado. Então, a minha dúvida é, nesse campo, desse embate, que hoje já é sensível, do Legislativo com o Judiciário, o senhor acha que isso vai se acirrar com essa nova composição? De que forma que vai se dar
esse sensível equilíbrio entre esses dois poderes nos próximos anos? Eu acho que sim, né? A minha leitura é que a gente vai caminhar para um cenário de maior tensão institucional, salvo alguma mudança no comportamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação a esse ambiente político. Então, ou bem os ministros do Supremo, e eu falo ministros no plural, porque eu acho que um ponto importante, inclusive, você sabe até melhor do que eu, né, o papel como os ministros isoladamente também operam nessa questão estratégica de como o Supremo se relaciona com o mundo da política, né? É o órgão que controla a constitucionalidade das leis, mas, ao mesmo tempo, diante da judicialização da política cada vez mais intensa, também precisa pensar estrategicamente. Então, ou bem, há essa adaptação a um ambiente em que essas forças conservadoras, e aí não só conservadoras do ponto de vista dos valores, mas acho que uma característica desse bolsonarismo é um tensionamento institucional, né? O que também não é muito diferente dos movimentos que a gente tem enxergado em outras democracias, né? Surgimento de forças políticas com esse caráter, né? Um discurso e um comportamento questionando as instituições, sobretudo as instituições de freios e contrapesos. Então, diante desse reforço político expresso na eleição para o Senado, que, como você bem pontuou, é a casa mais importante para determinar a temperatura desse relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, até porque vota indicações, tem um poder muito importante nesse controle, de tal sorte que imagino que a gente vá nessa direção, porque quando a gente olha essa dinâmica do primeiro mandato Bolsonaro, né, assumindo que ele se reeleja, acho que esse é um ponto importante, mas o primeiro mandato Bolsonaro é mais ou menos caracterizado por um presidente muito ambicioso em centralizar poder decisório, muito embora sem a disposição de construir coalizões políticas, um relacionamento com as demais organizações. Então, uma boa parte dessa agenda ou foi derrubada no Congresso, né, mesmo as medidas provisórias, ou foi derrubada no Supremo Tribunal Federal, seja em decisão monocrática ou decisões colegiadas. Então, a gente já viu as primeiras manifestações de uma intenção de trazer alguns pontos que ficaram para trás nesse primeiro mandato, agora com essa nova correlação de forças, o que para mim é quase sinônimo de maior tensão com o Supremo Tribunal Federal. Professor, a gente está partindo da mesma, enfim, da mesma constatação de que a direita saiu fortalecida, né? E há estudos, inclusive recentemente um estudo publicado pelo professor Antônio Lavareda na Ilustríssima, da Folha de São Paulo, mostrando que desde 2012 o país vem caminhando para a direita. Isso levando em consideração votos para a Câmara de Vereadores, para assembleias legislativas, enfim, veio caminhando para a direita. A gente vê que o Lula, eu falei, né, na semana passada que a força do ex-presidente Lula, ela cria uma miragem, né? A miragem de que a esquerda estaria fortalecida, voltando, né, com muitos votos. Mas, na verdade, a gente vê que o país realmente caminhou um pouco mais para a direita e que, na verdade, o Lula, como candidato, caminhou também mais um pouco à direita, porque ampliou o seu diálogo com setores do centro e da centro-direita. Então, vamos pegar aqui, a eleição está em aberto, a gente não sabe quem vai ganhar as eleições. A gente estava falando agora na resposta anterior do senhor sobre a possibilidade de uma maior tensão, e a gente sabe que Bolsonaro ganhando, essa tensão aumenta, a gente mais ou menos sabe o que esperar de um segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro, né, o aprofundamento dos seus pontos de vista e das suas condutas. O que esperar se Lula for eleito? Quer dizer, ele fará um governo mais à direita? Ele será obrigado a fazer um governo mais à direita? Ou ele vai conseguir puxar um pouco essa direita para o centro? Mônica, se você me permitir, vou tentar responder, né? O desafio de dialogar com gente inteligente é que as perguntas sempre fazem a gente pensar um pouco mais para entender essa realidade. Então, eu vou começar a tentar responder. Primeiro, acho que tem um ponto nessa emergência dos conservadores que a gente trata como uma questão ideológica, mas eu acho que tem um efeito do governismo. Eu acho que tem um efeito
de políticos que sabem operar muito bem acesso a recursos públicos e trazer dividendos eleitorais a partir do controle de postos eletivos ou de cargos em grandes postos da burocracia do Estado. Porque eu chamo atenção para esse ponto, porque eu acho que me parece que ele é essencial para determinar como é que vai ser o tipo de relacionamento nesse cenário hipotético que a gente está criando aqui, do que seria um eventual novo governo Lula. Tá? Então, eu acho que de saída, né, vai ser um relacionamento que traduziu, na minha interpretação, muito do que foi os últimos mandatos do ex-presidente. Né? A gente sabe que a esquerda não governa sozinha, ela não tem apoio suficiente nas casas legislativas para fazer um governo mais à sua cara, né? Trazendo os pontos que são mais caros para a sua agenda. Né? Então, quando a gente fala em presidencialismo de coalizão, quando é um governo de esquerda, é basicamente sinônimo de heterogeneidade dessa coalizão. O que é diferente quando a direita governa. Quando a direita está governando e se forma uma coalizão, é mais ou menos uma disputa, nem tanto ideológica e de agenda, e muito mais de acesso a recursos de poder. Recursos são escassos, o presidente de direita é um presidente que basicamente tem que coordenar que essa competição não atrapalhe um bom andamento do seu governo. Lula não, a esquerda não. A esquerda precisa fazer essas concessões. Então, eu imagino que o próximo mandato, se ocorrer, vai ser um mandato que retira uma parte dessas tensões institucionais, né, que apareceram por conta do comportamento do presidente Bolsonaro no primeiro turno. Então, a gente fez referência aqui à tensão entre os poderes. Eu acho que isso deve diminuir bastante, sobretudo em relação ao poder judiciário. E aí o desafio vai ser conseguir construir uma coalizão que fique de pé. E eu me refiro a esse desafio porque, diferentemente no passado, o ex-presidente Lula não teria espaço orçamentário para acomodar esses conflitos. Né? Ele não vai pegar um governo a partir de 2023, que é um governo que conseguiu aumentar a arrecadação, porque o Brasil crescia muito. Então, isso diminuiu as tensões dentro da sua coalizão. Então, ele mesmo disse no debate, né, quando questionado, quem que ganhou no seu governo? Banqueiro ganhou? Ele falou, banqueiro ganhou, mas o trabalhador ganhou, o agro ganhou, porque era uma circunstância de bonança econômica, algo que para 2023 é difícil de esperar. Então, eu acho que a grande dificuldade vem nessa gestão de coalizão, nesse relacionamento que é heterogêneo, portanto, não acho que venha aí um governo de esquerda. Vem um governo tentando adequar a conversa com essa direita, com aí uma questão estratégica. Qual vai ser a agenda do governo? Acho que esse é um ponto que também vai ser importante. Agora, vindo para aqui para um outro lado, o senhor é cientista político e a gente sabe que um dos instrumentos da ciência política, até para chegar às suas conclusões, são as pesquisas de opinião pública. E a gente teve aqui uma discussão grande, uma surpresa, uma perplexidade em relação às pesquisas que, em algumas situações, algumas delas estavam muito distantes da realidade. Queria saber que leitura você faz disso, né? A gente viu ali alguns equívocos em relação aos números de votos do Bolsonaro. Em alguns estados houve uma distorção muito grande, principalmente no estado de São Paulo, né? Que os resultados foram muito diferentes daqueles que foram apontados pelas pesquisas. Então, eu queria saber, enquanto cientista político, que leitura você faz disso e de que forma que isso pode ser aprimorado, pode ser melhor desenvolvido, porque realmente é um instrumento, meu modo de ver, pelo menos um instrumento importante para estratégias políticas e para análises acadêmicas também, e de certa forma isso ficou questionado por conta desses erros, ou pelo menos dessas variações imprevisíveis aí na oscilação de votos que não foram captadas pelas pesquisas. Professor, aqui a gente está entrando numa seara, acho que importante, delicada, porque, enfim, esse debate também tem sido vítima, entre aspas, né, dessa radicalização na sociedade, entre a elite política. Então, acho que é preciso, primeiro, colocar as coisas no seu devido lugar. Né? Acho que um dos primeiros elementos é o seguinte, né? A gente está tratando
de estudos em relação a comportamento eleitoral. Isso é uma parte importante da ciência política, de tentar entender quais os conflitos que vão emergir na sociedade, quais conflitos são importantes aos olhos dos eleitores, porque é isso que, no fundo, vai determinar qual que é a tarefa do sistema democrático, né? Que tipo de conflito ele precisa organizar. É o distributivo, é o conflito moral, etc. Né? Isso é um dado importante. É claro que, diante dessa percepção de que a eleição importa, tá, gera uma ansiedade em todos, né? Tentar antever esse resultado, o que, num certo sentido, é razoavelmente injusto com o sistema do que as pesquisas são capazes de dar. É verdade que até esse mercado, né, de pesquisa, acho que vai valer ali uma reflexão de como eles também se colocam junto à opinião pública. Acho que também tem uma outra questão. Agora, o dado importante é bom entender essa distribuição de preferências. É melhor para o eleitor que ele faça considerações em relação ao seu voto a partir de um conjunto de informações que o permita exercer o seu direito político de maneira que maximize a sua vontade, que maximize a sua leitura de mundo. Então, as pesquisas são um desses instrumentos. O meu temor, professor, se me permite estender um pouco mais o raciocínio, o meu temor é que isso acabe gerando, e entre nas pesquisas, um pouco nesse conjunto de temas que são tratados de maneira pouco delicada, pouco rigorosas pela opinião pública. Não se trata aqui de fazer defesa de Instituto A ou Instituto B, enfim, não vem ao caso. Tem que ter uma confiança na ideia de que entender comportamento eleitoral é positivo e que as questões de mercado elas vão se aprimorando, enfim. Os institutos têm suas reputações e lutam para mantê-las. O problema é a gente colocar isso tudo no mesmo caldeirão e acabar dificultando ainda mais a vida do eleitor no futuro. Professor, tem uma questão aí que eu acho que é o seguinte: quando a gente teve a pandemia, a gente viu como a ciência é um assunto complexo, né? E como era, assim, foram necessárias páginas e páginas e páginas de internet, de jornal, horas e horas de televisão e de rádio para explicar um pouco como é que é uma vacina. E as pessoas, no fundo, né, professor, elas querem saber o seguinte: essa vacina, ela me salva do vírus ou ela não me salva do vírus? E às vezes a ciência não consegue dar essa resposta. E no caso das pesquisas, o que a pessoa que está vendo, que está lendo, quer saber? Vai ganhar quem? É isso. E a pesquisa, de fato, não consegue dar essa resposta, né? Então, a gente não tem também, e para o bem da ciência, quer dizer, que existe uma reflexão sobre como comunicar ciência e, portanto, como comunicar resultado de pesquisa. Por exemplo, se a gente for pegar os institutos, os principais institutos, o que seria um erro? Colocar o Ciro em primeiro lugar e o Lula em último lugar? Os institutos, os principais institutos, nós fomos dormir no sábado sabendo que o Lula chegaria em primeiro, que o Lula estaria próximo de vencer do primeiro turno, mas que isso era difícil, que Bolsonaro estaria em segundo, que Simone subia estaria em terceiro e Ciro estava caindo estaria em quarto. Né? Isso foi o que as pesquisas disseram e foi o que aconteceu. Né? Agora, movimentos como votos úteis no último momento, né? Abstenção, nada disso o número mostra. Isso depende um pouco da comunicação, da gente falar com as pessoas e mais que isso, das pessoas quererem ouvir isso, porque no fundo o que elas querem ouvir é quem vai ganhar. Qual é o tamanho desse desafio, né, para que essa ciência consiga ser melhor entendida? É grande, é grande. Acho que se tem alguma coisa, Mônica, que a gente pode tirar de positivo de todo esse processo de radicalização política que a gente atravessa, e eu uso radicalização política de forma proposital, né, para tentar escapar dessa ideia de que isso é resultado de polarização, né, da existência de dois polos políticos relevantes, porque isso, na verdade, é um dado de quase todo o sistema democrático mais maduro, então é positivo que se tenha alguma estrutura, né, que não seja tão volátil o sistema, que consiga organizar essas demandas. Então, por isso que eu uso o termo radicalização. Mas se tem algo positivo, então, de todo esse ambiente, é não tirar, digamos assim, a inteligência, né, aqueles
pesquisadores, os nomes que estão ocupando postos de lideranças, seja na área acadêmica, seja na elite governamental, tirar da zona de conforto e buscar outras maneiras e buscar realmente enfrentar o debate de democratização do conhecimento. E acho pouco provável que a gente democratize conhecimento sem uma democratização da linguagem, né? Saindo dos espaços em que se costumava fazer debates. Então, acho que essa é uma dimensão que a gente precisa tratar, inclusive no caso dos que estão pensando comportamento eleitoral. Então, acho que você foi muito no ponto, né? O que a pesquisa pode dar? Ela pode dar um conjunto limitado de informações e ainda assim, mesmo com essas limitações, ela nos indica um bom período de antecedência, tendências importantes, né? Então, eu acho que qual que é o ponto central aqui? A gente continuar nesse esforço, acho que vai exigir, no caso das pesquisas também, de outro tipo de comunicação, porque para lidar com essa sociedade que quer participar, e aí, muito embora seja uma participação por rede social, com todos os desafios, mas o fato é que hoje essas fronteiras do conhecimento foram abertas e agora a gente vai medir como a gente vai conseguir responder esse desafio pensando no comportamento eleitoral, enfim, em algo que está tão presente agora na vida das pessoas. A gente tirou de lado aquela ideia, Mônica, que brasileiro não gosta de política. Gosta, sim, fala de política, e, portanto, a gente precisa pensar em formas diferentes de se comunicar com esse eleitorado. Uma outra questão, eu acho que tem um personagem importante aí nesse contexto todo, que são as igrejas, né? Em especial as igrejas evangélicas. A gente tem visto como os candidatos, em especial o candidato Jair Bolsonaro, mas também algumas pessoas, alguns outros candidatos a cargos proporcionais e governadores têm usado a igreja evangélica para angariar votos ou muitas vezes para fazer aumentar a rejeição em relação aos outros candidatos. Então, eu queria entender um pouco qual é o papel da igreja evangélica nessas eleições. Ele realmente é um papel que é maior do que foi no passado. Ele tem efetivamente a palavra de um pastor, ela tem a possibilidade, ou tem um impacto muito grande em relação aos votos dos seus seguidores. E qual é a projeção disso para o futuro? A gente sabe que aumentou muito a bancada dita evangélica, né, a bancada ligada a temas religiosos. Qual é o tipo de impacto que vocês estão vendo que isso pode ter na formulação das políticas públicas, nas alianças políticas, enfim, na condução aqui dos projetos de lei, da regulamentação? Qual é o impacto desse fenômeno evangélico, tanto nas eleições quanto no futuro da composição do Congresso Nacional? Professor, acho que é essencial, né? Se a gente olhar qual que é o grande desafio da política nessa democracia de massas, né? Quando o eleitorado se amplia, o sufrágio universal se amplia, foi fazer uma política agora entre diferentes, né? Uma política não mais entre iguais, como era um mundo aristocrático, e uma certa homogeneidade entre quem votava e quem buscava o voto desse eleitorado mais restrito, a partir da ampliação do sufrágio. Vem democracia de massas e vem a necessidade de comunicação e de persuasão de um grande número de eleitores. A primeira solução que atores políticos deram foram criar partidos políticos mais estruturados, né? Partidos políticos que conseguissem criar a estrutura para ir atrás desse eleitor. Num primeiro momento, e aí eu me refiro ao mundo em que as classes sociais eram mais ou menos definidas, enfim, era um mundo da sociedade industrial, entre trabalhadores e burgueses, entre aspas, muito bem definidos. Então, as classes serviam como mecanismo de apelo ao voto, os partidos, então, buscavam voto das suas próprias classes, e aí isso, de alguma maneira, gerou um equilíbrio minimamente organizado. Os partidos políticos, nessa sociedade atual, têm cada vez menor capacidade de fazer esse diálogo com as massas, com grandes eleitores. E aí entram outros atores, outras organizações para ajudar nesse processo. Uma das quais são as igrejas, em particular, para o caso brasileiro, as igrejas evangélicas, até porque a gente tem, em paralelo a isso tudo, tem mudanças na estrutura socioeconômica do país. Uma delas é o aumento
do número de evangélicos. Então, não é por um acaso que esse é um fenômeno cada vez com uma intensidade cada vez maior. Então, a gente utiliza, sim, né, os atores utilizam essas organizações para conversar com esse eleitorado de forma mais eficiente, e isso, naturalmente, tem uma repercussão política. Tem repercussão política também por conta do tipo de agenda que a gente está discutindo, para a emergência de uma sociedade de que, no fundo, tem que responder a seguinte pergunta, né? Como é que a gente coloca, como é que a gente vive entre diferentes, entre pluralidade? Não é por um acaso que são bastante mobilizados e colocam um desafio. A Mônica, algum tempo atrás, fez um questionamento em relação ao tamanho da esquerda, o que é menor do que o Lula tem nas eleições. Uma parte disso vai ter a ver de como dialogar com esses eleitores conservadores que estão sendo mobilizados pela igreja, porque a tendência é que em algum momento do tempo eles virem, inclusive, maioria. E se não conseguir, se a esquerda não conseguir conversar com esses eleitores, vai ter repercussão importante para sua força eleitoral, que tende a ser diminuta, caso não consiga encontrar uma ponte com esse tipo de eleitorado. Então, no fundo, é quase que um questionamento da ideia daquele indivíduo iluminista, daquele indivíduo racional, que supostamente tomaria decisões sempre com cálculo de custo e benefício, tirando valores de lado, tirando paixões de lado. Esse indivíduo iluminista ficou mesmo só no livro-texto das ciências sociais. Na prática, o comportamento eleitoral representa valores, representa paixões, e é preciso saber dialogar com eles. Bom, professor, infelizmente a gente está chegando no fim do nosso tempo. Poderíamos discutir aqui valores versus fake news, né? Até que ponto as pessoas, as suas paixões não são exacerbadas por fake news, mas enfim, a gente não vai ter tempo, então a gente vai convidar o senhor para voltar de novo, de repente até depois do segundo turno a gente faz de novo uma entrevista e fala sobre esses assuntos. O senhor já está convidado, professor. Eu queria agradecer muito sua presença aqui conosco. Obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço, o convite já está feito, então a gente fica uma oportunidade para primeiro parabenizar ao programa, ao debate qualificado que faz. Fico à disposição, a gente vai conversando. Certamente não faltarão assuntos. Muito bem. E você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.